Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Cálculo e Estatística. E essa é a segunda aula de 3 sobre funções. Nessa aula nós vamos ver alguns casos especiais sobre funções. Só para relembrar um pouquinho, funções são relações específicas, onde cada elemento do domínio está relacionado a apenas um elemento do contradomínio. Eu gosto de colocar de uma outra forma. Em funções não tem ambiguidade. Eu tenho um conjunto de números e eu vou aplicar nesse conjunto de números uma relação. Eles se relacionam a outros números. Para cada número do domínio, eu sei exatamente com quem ele se relaciona no outro conjunto, que é o contradomínio. Não pode ter dúvidas. Se não tem dúvidas, essa relação é uma função. A imagem é o subconjunto do contradomínio que contém todos os números que se relacionam através dessa função. Algumas características especiais das funções dizem respeito a como essas relações se dão. Que números estão relacionados com que números? Então nós temos aqui o primeiro nome. Funções são injetoras quando cada elemento do domínio está relacionado a um elemento da imagem, mas cada elemento da imagem também está relacionado a apenas um elemento do domínio. Então aqui nós temos um exemplo gráfico. Isso é uma função porque, não temos dúvida, cada elemento do domínio se relaciona a um elemento da imagem. Então eu não tenho dúvida, o menos 1 vai no 5, o 2 vai no 5 também, mas eu sei com quem o menos 1 se relaciona e eu sei com quem o 2 se relaciona. Mas essa função ela é não injetora, porque o 5 recebe duas relações. Ele se relaciona com dois números, melhor dizendo. Já uma função é dita injetora quando os números da imagem se relacionam unicamente com um número do domínio. Então não acontece isso de dois números do domínio e no mesmo número da imagem. Não, cada um com cada um. Quando isso acontece, nós temos uma relação perfeita 1 para 1 e nós chamamos essa função de injetora. Por outro lado, nós temos um outro conceito que é o conceito de cobertura do contradomínio. Eu falei na nossa primeira aula que quando o contradomínio não é coberto completamente pela nossa relação, pela nossa função, o conjunto de números relacionados com o domínio se chama imagem. Mas às vezes, o conjunto imagem ele engloba todo o contradomínio. Quando isso acontece, essa função é chamada de sobrejetora, porque ela se projeta sobre o contradomínio como um todo. E às vezes, as duas características estão presentes. A relação é 1 para 1 e a imagem é coberta por inteiro. Ela cobre completamente o contradomínio. Quando isso acontece, a função é bijetora, bi de 2, quer dizer que ela tem as duas características. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo então. Aqui nós temos uma função dos reais nos reais, onde a expressão dela é dada por 3x menos 1. X representa qualquer número do conjunto da esquerda e o resultado tem que ir para o conjunto da direita. Aqui, 3x não tem nenhuma operação proibida. Não tem nem raiz de número negativo, né? Não tem nem divisão por zero. Portanto, eu coloco todos os números reais aqui. O domínio são todos os números reais. Por outro lado, para cada valor de x, tem apenas um valor possível em y, porque essa conta dá um único resultado para cada x. Então essa função ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Já nesse outro exemplo, minha função, a expressão dela é 5x². Bom, não tem nenhuma operação proibida aqui, portanto o domínio são todos os números reais. Entretanto, eu sei que quando eu elevo um número ao quadrado, eu perco o sinal de negativo. Ou seja, nunca um sinal de negativo vai sair dessa conta. O que significa que eu não consigo cobrir todo o contradomínio. Minha imagem são só os números positivos e o zero. E também eu sei que tanto números negativos quanto positivos vão levar para o mesmo valor. Por exemplo, menos 1 e mais 1
os dois números ao quadrado vão dar 1, que vezes 5 vão dar 5. Portanto, o resultado tanto de menos 1 quanto de mais 1 é 5. Se eu tenho dois valores do meu domínio que levam a um mesmo resultado, essa função não é injetora. Então ela não é nem injetora nem sobrejetora. Agora 5 raiz de x. Nessa expressão nós temos uma operação proibida nos números reais, que é a raiz de número negativo. Então o domínio não inclui os números negativos. Até aí tudo bem. Porém, a imagem também não vai incluir nenhum número negativo, porque nenhuma raiz produz um número negativo. Ou seja, aqui nós não estamos cobrindo todo o contradomínio. Portanto, essa função não é sobrejetora. Mas ela é injetora, porque para cada valor de x existe apenas uma raiz quadrada definida. Mas ela é injetora, porque para cada valor de raiz quadrada só tem um valor de x que chega nele. Por exemplo, o 2, né? Qual é o número cuja raiz quadrada dá 2? É o 4. É só o 4. Então essa é uma função injetora. Mais um exemplo. De R em R, 1 sobre x menos 2. Aqui nós temos a possibilidade de uma operação proibida, né? Quando x vale 2, 2 menos 2 é 0, você vai acabar dividindo por 0. Então o domínio são todos os números que não incluem o conjunto que tem o número 2. Então são os reais menos o 2. E também a fração nunca produz 0. Lembra disso? Então, na imagem, nós temos todos os números menos o 0. Portanto, ela não é sobrejetora, porque eu tive que excluir um número dos reais, mas ela ainda assim é injetora, porque só tem o resultado dessa função só se conecta a um único número de cada vez. Para cada x eu produzo um único resultado, para cada resultado eu tenho apenas um único x. Vamos falar agora sobre o que acontece quando as relações que têm um sentido só são na verdade de mão dupla. Então eu posso olhar para uma outra relação que faz o caminho contrário da primeira, que conecta os números da imagem ao domínio. Eu vou sair da frente para vocês verem o que eu quero dizer. Aqui nós temos um exemplo de uma função, f de x, que conecta elementos do domínio à imagem. Repare no sentido das flechas. Elas indicam como que a relação se dá do domínio para a imagem. Porém, se eu trocasse esses conjuntos de lugar, né? Então, ou melhor, se eu trocasse a direção das flechinhas, que também é uma possibilidade, eu tenho que a minha relação que levava o menos 2 no 5, agora ela leva o 5 no menos 2. A relação que levava o menos 1 no menos 5, agora traz o menos 5 no menos 1, e assim por diante. Então os conjuntos trocaram de papel. O domínio virou imagem e a imagem virou domínio. Nós chamamos essa função de função inversa, e nós representamos ela com um menos 1 elevando a função. Cuidado, isso não é uma potência. Não é a mesma coisa que fazer 1 sobre a função, ou seja, 1 dividido pelo valor da função. Não é isso. Isso é um símbolo, faz parte da linguagem matemática. Representa que nós estamos seguindo a relação original que criou essa função, só que no sentido contrário. Vejamos então um exemplo de função inversa. Vamos voltar no primeiro exemplo que eu dei agora há pouco. Minha função f é 3x menos 1. Uma função bem simples, domínios são os reais, imagens são os reais, a função é sobrejetora. Como que eu faço para inverter essa função? Bom, eu vou literalmente inverter a expressão que define a função. Para fazer isso, eu escrevo aqui f igual a 3x menos 1 e vou fazer tudo que eu puder para isolar o x. Começo passando o menos 1 para o lado de lá, então fica f mais 1. E o 3 que multiplicava o x eu passo dividindo, então x igual a f mais 1 sobre 3. Agora eu faço uma troca de papéis, porque foi isso que eu fiz nas imagens antes, né, nos conjuntos. Eu troquei o sentido da flecha. Então, aonde tem x, vai passar a ser minha função inversa, e aonde tem f vai passar a ser x. X representando o elemento do meu domínio. Então, o domínio e a imagem trocaram de lugar. E a minha função inversa é x mais 1 sobre 3. Então, a função é 3x menos 1, a inversa é x mais 1 sobre 3. Outro exemplo, a função 5x ao quadrado.
Também já dei esse exemplo hoje mais cedo. O domínio são os reais e a imagem os positivos com o zero. Lembra? Essa função ela não era nem injetora nem sobrejetora. Vamos isolar fazendo o mesmo método. F igual a 5x². Então, eu passo 5 dividindo, fica f sobre 5 igual a x², e aí eu passo o quadrado para o outro lado. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, fica com mais ou menos raiz de f sobre 5. Esse mais ou menos está aqui justamente porque tanto números positivos quanto negativos ao quadrado levam a mesma potência. Então, gente, vem a pergunta. Isso aqui está invertido, mas é uma função? Não, porque por definição, numa função, eu não posso ter um número do conjunto domínio que se relaciona com mais de um na imagem. Eu não posso ter ambiguidades na minha relação. Ou seja, isso aqui aconteceu porque originalmente a minha função era x² e dois números se conectavam ao mesmo. Quando eu inverti, eu criei algo que não é mais uma função, eu criei uma dúvida no meu conjunto domínio. Então aqui vem a lição. Funções que não são injetoras não podem ser invertidas. Somente funções injetoras têm função inversa. Para concluir, vamos ver o que acontece quando você combina relações. Então, de repente, você se relaciona com alguém e essa pessoa te apresenta um amigo dela que você nunca conheceu. Então, você agora, através de uma pessoa, conhece outra. Nos números, nós podemos fazer algo semelhante. Eu tenho uma função que conecta um domínio numa imagem. E eu tenho uma outra função que aqui eu chamei de G, e essa função conecta este conjunto para a função G, esse conjunto azul, é o domínio dela, conecta nesse outro conjunto rosa, que é a imagem dela. Ou seja, através dessas duas relações, F e G, este domínio amarelo se conecta a esta imagem rosa. Então, através de duas relações, você se torna uma pessoa relacionada a outra que você não conhecia, que você foi apresentado agora. Nós representamos isso com esse símbolo aqui, uma bolinha, G bola F ou F bola G, dependendo da ordem. Algumas pessoas leem isso como GOF, ou então quando é o F primeiro fica FOG. Outra forma de representar é simplesmente dizer que eu tenho uma relação e dentro dessa relação eu tenho outra relação. Ou neste caso são funções, tá bom? Uma função dentro da outra. Então aqui vocês podem ver que o resultado, essa função composta, é a composição de mais de uma função, ela conecta o primeiro domínio à última imagem, pulando o conjunto do meio. Vejamos agora 3 exemplos de como fazer uma função composta, como compor duas funções. Então vamos começar com uma função que nós já vimos hoje, f de x igual a 3x menos 1. Nós vimos que essa função é bijetora. E eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de g de x igual a 7x mais 3. Essas funções são lineares, ambas são bijetoras. Então a primeira composição que eu vou fazer é o FOG, é o f de g. Então isso é a mesma coisa que escrever f e no lugar do x do f, nós substituímos o resultado de g de x. Então substituímos g onde tem x em f, ou seja, f de x se torna f de g. Aqui seria 3x, fica 3g. E quem que é g? g é 7x mais 3. Então aqui embaixo na nossa expressão, eu teria 3x menos 1, que é a função f. Mas x nós já vimos que seria g. Então fica 3 vezes, substitui g, 7x mais 3. Então fica 3 vezes 7x mais 3, menos 1, que é o que estava fora aqui. Agora a gente arruma os termos. Faz a distributiva do 3, 3 vezes 7, 21, então 21x, mais 3 vezes 3, 9, menos o 1 que estava sozinho lá fora. Quem tem x, junta com quem tem x. Quem não tem, junta com quem não tem. Então 21x fica sozinho, porque ele é o único termo que tem x. E mais 9 menos 1 dá mais 8. Portanto, essa é a nossa função composta. f de g, ou FOGX, é 21x mais 8.
Agora vamos fazer a composição contrária, o GOF, o G composto com F, ou G de f de x. Mesma coisa, pega a função G, vê onde tem x, nós vamos substituir f. Eu não fiz aqui, mas você até poderia ter escrito que G composto com f é 7f mais 3, ou seja, literalmente substituindo f aonde é x. Eu fiz direto, então 7, aonde que tem x aqui, é o nosso f. Então eu substituí 3x menos 1, que é a função f, no lugar do x da função g. Então é uma coisa dentro da outra, gente. É só isso. É pegar o f, colocar dentro da função g onde está escrito x. Fazemos de novo as distributivas. 7 vezes 3, 21x. 7 vezes menos 1, menos 7. E o 3 que estava sozinho continua aqui. 21x não tem outro termo com x, portanto ele fica sozinho. E menos 7 mais 3 é menos 4. Então essa função é a função composta, g de f de x. Agora, num outro exemplo, vamos compor outra função que nós vimos hoje mais cedo, que é a 5x². Vamos compor ela com outra função que eu vou inventar aqui, a função g de x igual a 4 raiz de x. Olha só o que acontece. Primeiro, f de g. f de g, então, f está por fora, g está por dentro. Pega a função f e substitui g onde tem x. G vai dentro. Então ficaria 5g². Eu fiz aqui 5 vezes a função g ao quadrado. Põe um parênteses para ter certeza que você levou tudo ao quadrado. Pelas regras de potência, esse quadrado é feito assim. É 4 ao quadrado e raiz de x ao quadrado. 4 ao quadrado eu vou fazer daqui a pouco, dá 16. Mas raiz de x ao quadrado é x, já que a raiz é a função inversa do quadrado. Agora vocês sabem o que é uma função inversa da aula passada. Portanto, 4 ao quadrado é 16, que vezes 5 é 80, e raiz de x ao quadrado é x. Então, a função composta f de g de x, nesse caso, é 80x. Vamos fazer o contrário agora, o GOF, g de f de x. Então agora o g fica por fora, g é 4 raiz de x, e o que está por dentro é o 5x². De novo, eu vou fazer a raiz, é como se tivesse um parênteses aqui. Então isso aqui é raiz de 5, que eu vou deixar indicado, e raiz de x², que é x. Então está aqui a função final, 4 raiz de 5x. Raiz de 5 é um número irracional, então a gente efetivamente não tira a raiz, deixa indicado. Se você colocar na calculadora, você descobre quanto é, mas não é necessário. Último exemplo de hoje, a função 3x menos 1, que nós acabamos de ver, porém, eu vou compor ela com a sua função inversa. Olha só, a função inversa, ela é 3 mais 1x, nós vimos hoje mais cedo também. Então, quando eu faço a função composta com a sua inversa, o que acontece? Eu vou pegar a função de fora e compor com a inversa colocando dentro. A de fora é 3x menos 1. Então, 3 vezes alguma coisa entre parênteses menos 1. O que eu coloquei aqui no parênteses? Quem que eu estou substituindo por x? O f é menos 1, que é x mais 1 sobre 3. Então, quando eu faço essa substituição direto aqui, está até um em cima e um embaixo, eu vou fazer o 3 distribuindo. Não precisa, porque o 3 está multiplicando, mas já tem um 3 dividindo aqui. Então, se o 3 multiplica tudo e o 3 divide tudo, isso se cancela. E aí, nós temos que só sobra o x mais 1 aqui dentro, com o menos 1 fora, que cancela e dá x. E isso é algo que vai acontecer por definição. Se nós pensarmos em termos de relações, o que eu fiz aqui? Eu tinha uma função que levava um domínio na imagem e a função inversa que traz de volta a imagem no domínio. Então, se eu fui e voltei com a mesma relação, só que invertida, eu tenho que voltar no mesmo lugar. Eu tenho que voltar no mesmo número do domínio onde tudo começou, que é o x. Então, toda vez que você fizer a função composta, será assim. Função composta com a sua inversa. E não importa a ordem. Se eu fizer f menos 1 fora composto com f, vai chegar em x do mesmo jeito.
E assim chegamos ao fim desta aula sobre propriedades especiais das funções. Na próxima aula, nós vamos ver como representar funções graficamente. Vejo vocês lá.